A mudança ela começa na sua mente. Hoje esse vídeo é um vídeo mais reflexivo, uma ideia que eu tenho na minha vida e cada vez, quanto mais o tempo passa, mais os anos passam, principalmente os últimos 2, 3 anos, essa ideia tem se fortalecendo na minha cabeça. Relembrando que esse aqui é um canal que fala sobre comportamento, procrastinação, hábitos e também sobre treinos. Terá alguns vídeos aqui também sobre treinos. E esse vídeo aqui, ele traz vários tópicos interessantes, mas os dois primeiros são: você não é sua mente, e o segundo é: você deve ter o controle da sua mente. Primeiro, que você não é sua mente é cerca de 90% das situações que você pensa e cria na sua cabeça e contextualiza e imagina que vai acontecer, não acontece. Segunda coisa, você precisa controlar a sua mente. Essa é a parte mais difícil e é onde a gente vai se aprofundar. Primeiro, por que travamos? Por que travamos? Dentro desse tópico, por que travamos, eu trouxe outros 3 tópicos, ou melhor, outros 3 que a gente vai conversar. Por que travamos? Que aí junto vem a procrastinação, você se auto-sabotar. A mente mente, a sua mente mente. Quando você quer iniciar um projeto novo, quando você quer iniciar quem sabe ler um livro difícil, quem sabe iniciar a fazer exercício físico, quem sabe fazer dieta, né, ter uma alimentação mais saudável, quem sabe ficar mesmo no celular. Enfim, são coisas que você quer fazer que são novas, mas a maioria delas vai ser transição de carreira, começar um projeto novo, como por exemplo este aqui no YouTube, que é o meu objetivo, criar uma comunidade e compartilhar sobre comportamento, procrastinação, hábitos, ambientes em que você anda e como eles influenciam na sua vida e também sobre treinos. Como tudo isso faz e influencia a sua vida e ajuda você a se tornar quem você vai ser, não muitas vezes quem você quer ser. Lembre-se disso. E aqui, a mente é quando você quer iniciar um projeto novo, que você precisa aprender habilidades novas, seja uma transição de carreira, seja quem sabe uma faculdade, quem sabe um projeto no YouTube, ou até mesmo fazer exercício físico. Tudo que é novo vai ter o seu período de adaptação. E quando você continuar esse algo novo, que passa de novo para comum, você vai precisar ter uma readaptação, pelo menos a cada 15 dias ou um mês. Vai por mim. Então, a sua mente, ela mente. A sua mente, ela faz com que você se auto-sabote e também procrastine como uma maneira de autoproteção para a frustração, para você não se frustrar, para você não economizar energia do cérebro, porque quando há algo novo você precisa pensar mais, principalmente tirar energia do córtex pré-frontal. Você precisa de ajustes na sua rotina, você precisa aprender coisas novas. E nisso vem junto a procrastinação. E a procrastinação ela tá ligada também a você querer buscar a perfeição. Só que não tem como buscar a perfeição se você não iniciou as atividades, não iniciou treino, dieta e projetos novos. Não tem como. Segunda parte aqui é o custo do costume. Sabe quando você está acostumado a alguma coisa? O seu cérebro ele já está acostumado a você acordar X horas, você ir para o seu trabalho, você gosta de determinadas coisas, de um filme, e você cria uma barreira de novas experiências. Isso acontece muito comigo, tanto que eu falo que muitas vezes eu sou muito velho. Para algumas coisas eu sou muito velho. Eu gosto de ir no mesmo supermercado, eu gosto de ir na mesma academia, eu gosto de assistir os mesmos tipos de filmes. E isso quando muda, traz um cenário novo, pra mim a minha cabeça ela estranha muito, estranha demais e eu tenho que fazer um trabalho e a maioria das vezes dá certo. Tipo, em colocar um filme diferente e eu ter que prestar atenção naquele filme diferente, diferente dos demais que eu coloco que são sempre do mesmo tipo, por exemplo. Ou uma questão de influência do meio. O meio ele vai te influenciar, o meio ele
te influencia de uma maneira em que você não percebe. Por exemplo, se você tem 5 amigos gordos, você vai ser o sexto. Se você tem 5 amigos fudidos financeiramente, você vai ser o sexto. Se você não bebe, mas os seus amigos bebem de sexta, sábado e domingo, eles convidam você para frequentar o mesmo ambiente que eles, você vai beber também. E algumas vezes você nem vai gostar. Então tudo isso faz com que você fique mais imerso nesse mundo. Ou seja, o meio ele vai influenciar quem você vai ser. Em outros vídeos aqui eu também compartilhei com você 6 ambientes que acabam influenciando você e sem você perceber. Primeiro é o ambiente familiar, segundo é o ambiente do casal, terceiro é o ambiente dos amigos, quarto é o ambiente do trabalho, quinto é o ambiente mental e sexto é o ambiente das redes sociais. Todos esses são ambientes em que você ou permanece por muito tempo ou permaneceu por muito tempo. E aí, junto disso, você vai trazer padrões de comportamentos para a vida adulta. Analise como é os seus pais, ou melhor, como são seus pais. Provavelmente você repete padrões de comportamento deles porque você viveu pelo menos 20, 25 anos com eles. Então não há como não trazer padrões de comportamento deles. Observe isso. O nosso segundo tópico aqui é como lidar com as emoções. Gerenciar as suas emoções, principalmente aprender a gerenciar. Exemplo, você não tem como tirar das suas, simplesmente parar de ficar chateado, ou parar de estar triste, ou parar de estar feliz, ou parar de ter frustração. Você não consegue fazer isso. Você consegue ter um gerenciamento das suas emoções, entender que desafios vão trazer frustração, entender que aprender alguma coisa nova vai trazer frustração, aprender que em algum momento da sua vida alguém vai te decepcionar e isso é normal. Mas isso é mais culpa sua por ter criado por ter criado uma expectativa sobre a pessoa. Não que ela não deva nada a você, não que ela não deva respeito, mas isso também é sobre você. E se ela aconteceu aquilo, cabe você a lidar com esse sentimento e se afastar da pessoa ou ficar perto como você gostaria ou não. Segunda coisa é enfrentar o seu eu anterior. É quando você, num dia difícil, aquela vozinha dentro da sua cabeça, ela diz que você deve ficar em casa e não deve ir treinar. Final de semana foi assim comigo. Final de semana foi um final de semana de preguiça, um final de semana em que eu trabalhei muito pouco, um final de semana em que eu fiz o mínimo. Gravei somente um vídeo, fiz somente uma postagem. E a vozinha na cabeça, ela estava falando muito alto, muito alto. E em alguns momentos eu vou aprender a lidar com isso. E eu estou aprendendo a lidar com isso, por quê? Porque eu estabeleci o mínimo que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. O mínimo é uma postagem, o mínimo é um vídeo no YouTube, o mínimo é uma postagem no Instagram, um Reels, uma postagem no Substack. Tudo isso faz com que eu mantenha o mínimo para alcançar os meus objetivos, porque isso me mantém em movimento. É muito melhor você estudar 30 minutos por dia durante um mês do que 10 horas num dia e o resto do mês você não estuda mais. E outra, o que ajuda você a mudar a maneira com que você vê a sua vida é a perspectiva que você tem. A perspectiva que você tem dos desafios, das oportunidades, de situações que acontecem na sua vida que você precisa ver com outros olhos, situações desconfortáveis, situações em que você precisa se esforçar um pouco mais para aprender, situações em que você precisa fazer adaptações, querendo ou não. Isso vai abrindo a sua cabeça, o seu olho, né, os seus olhos, e você vai ver desta posição. E essas novas situações como você nunca fez exercício físico, você quer mudar seu corpo, você quer
seguir uma carreira nova, vai, tudo isso vai obrigar você a mudar sua perspectiva. Tudo isso vai mudar, vai fazer com que você pense de outra forma, tudo isso vai fazer com que você tenha que estudar novos assuntos e não necessariamente estudar, sentar aqui e ler um livro. Não, eu falo de experiências de vida, falar com pessoas diferentes. Eu falo isso porque isso é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade. É uma das coisas que eu tenho dificuldade, que é não mudar a perspectiva, mas buscar experiências novas para assim mudar a perspectiva, né? E o plano de ação aqui que eu separei para compartilhar com você é um plano de ação do pensamento à realidade. Eu vou colocar esse plano de ação aqui embaixo. Provavelmente eu coloquei ele em PDF para você baixar, ok? Primeira coisa é: haja mesmo imperfeito. Muitas vezes, muitas vezes foi um erro meu de achar que eu precisava estudar mais, achar que eu precisava comprar mais um curso, achar que eu precisava buscar mais informações, assistir mais vídeo no YouTube. E um dos meus erros sempre foi buscar mais informações. É como se fosse um obeso mental, E isso não deixava eu agir, não deixava. Então, haja mesmo imperfeito. Nunca você vai ser perfeito, jamais. Sempre você vai achar algo que precisa melhorar, sempre você vai achar algo que não está bom, algum detalhe, algum ajustes que você acha que precisa melhorar. Segunda parte desse plano de ação é estratégias práticas de execução. Aqui eu coloquei três estratégias, tá? Eu coloquei o plano SMART, que é específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Divisão de tarefas, que no caso eu faço por dia, então na segunda-feira é sempre gravar vídeo. Essa hoje é a que eu tenho mais foco hoje, é o que eu me dou bem. Já tentei meta Smart, já usei, depois de um tempo eu não me adaptei mais. Divisão de tarefas, eu faço divisão de dias. Por exemplo, hoje eu gravo vídeos e aí durante a semana eu vou subindo ele na plataforma. Então, pra mim, essa é o que funciona melhor. Então, hoje é gravar vídeo, amanhã é gravar vídeo pro Instagram, depois é postar, depois é gravar vídeo na academia e depois escrever o roteiro. Pra mim é o que funciona melhor. E gestão de foco, a técnica Pomodoro, que é você ter foco durante 25, 30 minutos. Eu, quando estudei para concurso, isso funcionou muito bem. Muito bem. Dependendo do dia que o meu foco, a minha cabeça está mais dispersa, é o que eu utilizo, que é eu coloco, só que eu não coloco progressivo, eu coloco regressivo, que aí é diminuindo o tempo. Eu coloco 25 minutos, fechou 25, descansa 5, mais 25 e assim por diante. Mas o que eu uso mais hoje é divisão de tarefas por dia, que uma hora eu vou gravar um vídeo aqui para vocês. Depois eu uso gestão de tempo do Pomodoro e Meta Smart já usei, hoje não uso mais. E o que é mais importante aqui, que é do plano de ação, que é a terceira estratégia, é a criação de hábitos, principalmente criação de rotina. Quando a gente cria rotina, o nosso cérebro ele entende muito mais fácil a todas as informações. Então eu não preciso pensar para estar aqui. Eu tenho já a ideia, eu tenho o roteiro já programado, eu sei o que eu vou postar hoje, eu faço uma breve pesquisa se eu quiser para refrescar um pouco a memória sobre, por exemplo, procrastinação, hábitos, rotina, a lidar com a sua mente e algumas coisas que eu queira acrescentar, mas tudo já está programado. Isso é um hábito para mim, isso já está na minha rotina. Então, para mim é muito mais fácil simplesmente chegar aqui, gravar um vídeo para vocês. Por quê? Porque ele já está todo estruturado. Então, fica muito mais fácil. Então, esses são a mudança de mentalidade que eu falei, que a mudança começa na sua mente e tudo é como você
enxerga tudo, tudo, tudo. A maneira, desafios, problemas. E aí eu peço para você, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato mais reflexivo, deixe seu comentário para outros assuntos que você quer que eu traga ou outro formato que você gostaria que eu fizesse. E também se inscreva no canal, deixe seu like para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. E também eu vou deixar aqui abaixo o material em PDF para que você do plano de ação, vou deixar aqui em PDF ou no primeiro comentário também para ver o que você acha e que talvez faça sentido para você. Até a próxima.